Deus só vai te lembrar de algo que é possível viver de novo. Por isso que a Bíblia diz: volte ao primeiro amor. Não é peça o primeiro amor, porque o primeiro amor não é um sentimento, o primeiro amor é um lugar. É você que tem que voltar para lá, para as primeiras obras, para as primeiras práticas. Tem que queimar novamente. Jeremias abre a boca e ele diz assim, nos versos que nós lemos, Deus dizendo através da boca dele: eu me lembro da sua fidelidade, quando você era jovem, do seu amor como noiva, como você me seguia no deserto. Deus, antes de mostrar a vara do juízo, Deus vai fazer o povo lembrar do tempo da santidade, do tempo da fidelidade, do tempo do amor, do tempo da direção, da obediência. Irmão, olha para mim. Sempre que Deus trazer uma lembrança na sua memória, no seu coração, a respeito de um tempo que você viveu com intensidade, é porque Ele está dizendo para você: o momento que você está, eu não estou gostando. É Deus dizendo: eu tenho saudade. Jeremias capítulo 2, o verso 1 e 2. A palavra do Senhor veio a mim. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Quero repetir mais uma vez esse texto. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro. Diga: Deus se lembra. Mais forte: Deus se lembra de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Agora vamos ler o verso de número 13. Está escrito assim: o meu povo cometeu 2 crimes ou 2 pecados. Eles me abandonaram. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Repita comigo: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Amém? Eu queria pensar com vocês nesse texto sobre o tema: voltemos à fonte. Voltemos à fonte. Eu quero que você dobre sua atenção, que Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração e mexeu muito comigo, e eu acredito que vai falar muito com você também. Nós estamos diante de um profeta que foi levantado por Deus em um tempo de crise espiritual. Jeremias, ele foi um dos profetas que mais sofreu, que mais presenciou com os próprios olhos o momento mais tenebroso, espiritualmente falando, da nação de Judá, ou do reino de Judá. Tanto é que o reino de Judá inteiro tinha se afastado de Deus, tinha se apostatado de Deus. Quando você vê Jeremias, quando você vê Elias, melhor dizendo, aparecendo no cenário de Israel, naquele momento a nação ainda estava dividida. Tinha um povo que buscava Baal, tinha um povo que buscava Deus, ao ponto que ele chega e diz: até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? Isso é lá em Elias. Mas quando Jeremias é levantado, o contexto é outro. 100% do reino está se afastado, se apostataram, idolatria, injustiça social. Havia uma degradação espiritual generalizada. Aí Deus levanta Jeremias, e em 52 capítulos no livro de Jeremias, conhecido como profeta chorão, um profeta que se lamenta, porque ele passou 40 anos da sua vida pregando
sobre arrependimento e sobre juízo, mas o povo não se voltou para Deus. Tanto é que a mensagem central do livro de Jeremias é justamente isso, é sobre arrependimento e juízo. É Deus dizendo através da boca desse homem: voltem e vivam, ou continuem e morram. 40 anos, Jeremias ele se dedica a essa mensagem: voltem e vivam, ou continuem e morram. É ele que vai profetizar, é ele que vai ver, é ele que vai declarar sobre o cativeiro babilônico, o pior cativeiro do povo de Deus na Bíblia. 70 anos, os muros derrubados, templos derrubados. Tanto é que o livro de Lamentações é escrito justamente após a invasão babilônica. Por quem? Por Jeremias. Então, o que Jeremias traz sobre os seus ombros é uma responsabilidade muito grande. Tentar trazer uma conversão, uma reflexão, um sentimento de volta no povo. E diz a Bíblia que quanto mais Jeremias pregava, mais o povo se afastava de Deus. Isso é muito interessante, porque antes de Deus avisar sobre o juízo, Deus sempre vai mostrar que há possibilidade de retorno. Deus nunca sentencia ninguém sem antes dar uma oportunidade para se estender a mão e começar novamente. O arrependimento não só é um convite para você voltar, mas é um livramento que impede você de continuar fazendo o que você está fazendo, porque isso vai dar ruim. Então aprenda o princípio da Bíblia, irmão. Sempre o arrependimento será um prenúncio de algo que está para acontecer se você não der ouvido a isso. Por isso que Deus levanta João Batista e diz assim: ó, se convertam e sejam batizados, porque o reino de Deus está se manifestando, e daqui a um tempo Ele vai separar a palha do trigo. Então veja só, Jeremias fala: volta, se arrependem, porque há um juízo. Há um juízo, irmão, veja só. Nunca trate uma mensagem dura como algo pesado, mas veja uma mensagem dura de Deus para a sua vida como uma expressão de amor. Nunca diga: a mensagem foi muito dura, mas sempre saia falando: a mensagem foi muito necessária. Porque tudo que Deus quer é que no final da estrada a gente combata o bom combate, termine a carreira, guarde a fé e diga: valeu a pena. É por isso que Deus levanta profetas, é por isso que Deus às vezes levanta pessoas para nos confrontar. É por isso que às vezes Deus vai falar nos nossos ouvidos aquilo que a gente às vezes nem gosta de ouvir, mas precisa ouvir. Porque a dinâmica de Deus é: volte e viva, ou continue e morra. Então Jeremias ele se levanta nesse contexto. Irmão, olha só, o Jeremias tem 52 capítulos. Quantos capítulos? Quantos capítulos? 52. Em cada capítulo ele tem uma mensagem, ele tem algo para falar com o povo. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 2 que a primeira mensagem de Jeremias ao povo é sobre as lembranças de Deus. Eu já li o livro de Jeremias várias vezes, mas hoje eu falei: isso aqui eu nunca tinha prestado atenção. Depois do capítulo 2, Deus vai falar com muita coisa pesadíssima que vai acontecer. Mas no capítulo 2, a primeira mensagem de Jeremias para o povo é: Deus se lembra. Então Jeremias vai começar a falar sobre a lembrança de Deus. Eu perguntei: meu Deus, por que primeiro é lembrança e depois é juízo? Aí Deus disse para mim: filho, eu primeiro faço com que o povo se lembre como eles eram, para depois revelar como eles estão, e para depois dizer para onde eles estão indo e o que vai acontecer. Primeiro, Deus ele lembra como o povo era, para depois revelar como o povo iria ficar. Ou seja, iam se transformar em escravo. Mas Deus vai lá no passado. Diga: Deus vai lá no passado. Diga assim: o meu Deus é um Deus de lembrança. Então Deus primeiro lembra como o povo era, para depois falar como o povo estava. Você já parou para pensar que muitas vezes começa a surgir algumas lembranças na sua cabeça? Isso te traz algum peso de reflexão, isso te traz algumas vezes um peso
de temor, de saudade, de zelo, e tu fala: caramba. Às vezes escutando uma música, às vezes em um lugar que você ia antigamente, e aí começa a surgir lembranças. O próprio Deus trazendo à memória aquilo que pode te dar esperança, e você começa nessas lembranças a lembrar assim: cara, peraí, eu já fui desse jeito, eu já vivi assim na presença de Deus, eu já fui mais intenso, já fui mais fervoroso, eu já fui mais santo, eu já fui mais comprometido, já me entreguei mais. Aí você começa, através das lembranças, a entrar no modelo de comparação com o seu presente. Por isso que Deus vai começar no capítulo 2, falando sobre o que ele lembrava, para levar o povo a uma reflexão. Porque Deus às vezes faz a gente lembrar essas coisas, porque lembranças geram saudades, saudades geram reflexões, e no mar de reflexões a gente pensa: cara, eu já fui melhor, eu já orei mais, o meu casamento estava voando, a minha vida com Deus era uma vida superlativa. O que aconteceu? Quando a lembrança é de tristeza, quando a lembrança é de dor, quando a lembrança é para nos puxar para baixo, essas coisas a gente tem que esquecer. Mas quando são lembranças que vão esquentar o nosso coração, que vai fazer de novo as lágrimas cair dos nossos olhos, que vai fazer a gente olhar para o nosso hoje e não se contentar como nós estamos, porque as nossas lembranças de uma vida imersa em Deus, elas dizem: é possível você viver isso de novo. Irmão, Deus só vai te lembrar de algo que é possível viver de novo. Por isso que a Bíblia diz: volte ao primeiro amor. Não é peça o primeiro amor, porque o primeiro amor não é um sentimento, o primeiro amor é um lugar. É você que tem que voltar para lá, para as primeiras obras, para as primeiras práticas. Tem que queimar novamente. Jeremias abre a boca e ele diz assim, nos versos que nós lemos, Deus dizendo através da boca dele: eu me lembro da sua fidelidade, quando você era jovem, do seu amor como noiva, como você me seguia no deserto. Deus, antes de mostrar a vara do juízo, Deus vai fazer o povo lembrar do tempo da santidade, do tempo da fidelidade, do tempo do amor, do tempo da direção, da obediência. Irmão, olha para mim. Sempre que Deus trazer uma lembrança na sua memória, no seu coração, a respeito de um tempo que você viveu com intensidade, é porque Ele está dizendo para você: o momento que você está, eu não estou gostando. É Deus dizendo: eu tenho saudade. Não é Jeremias que está lembrando, é Deus que está lembrando. Deus olhou para o povo dele e disse assim: vocês hoje estão afastados, hoje vocês estão se apostatando, hoje vocês estão idolatrando deuses pagãos. Mas eu me lembro de um tempo que vocês eram fiéis. Deus vai falar sobre algumas verdades aqui, de lembranças, um tempo de fidelidade. Diga fidelidade, mais forte, fidelidade. Olha para mim, Deus não vai lembrar do teu glória a Deus, aleluia. Deus nunca vai lembrar do tamanho da tua Bíblia ou do tamanho da gravata que tu usou, mas Deus vai sempre lembrar do nível de fidelidade que um dia você já teve a Ele. Deus vai lembrar daquele tempo que você era crente até embaixo d'água, fiel até a morte, e nada te comprava, nada te corrompia, nada te tirava do centro, nada. Aí Deus diz: eu me lembro da tua fidelidade. Quando você era jovem, Deus está dizendo para Israel: vocês cresceram, vocês têm terra, vocês têm nome, vocês têm propriedade, vocês multiplicaram, vocês estão prósperos. Mas houve um tempo que vocês eram pequenos, jovens, e vocês eram fiéis. Fidelidade. Porque fidelidade não tem nada a ver com condições que você vive, mas tem tudo a ver com o coração que você preserva diante de Deus. Ser fiel não significa estar na bênção ou estar no vale. Significa que você decidiu, aleluia, amar aquele que te amou primeiro, a seguir aquele que te buscou na lama, te levantou, te colocou um nome, fez você sentar entre príncipes e princesas. Irmão, fidelidade não é um sentimento, fidelidade não é uma condição, fidelidade é uma decisão. Eu decido ser fiel até a morte, na doença, aleluia, na saúde e na pobreza.
pobreza, na riqueza. É a noiva dizendo para o noivo: eu sou fiel a ti, e ponto final. Deus está dizendo: eu me lembro da tua fidelidade quando você ainda era jovem, Israel. Quando você não tinha o que você tem, quando você não morava onde você mora, quando ninguém sabia que tu existia, quando você não tinha uma igreja grande. Deus está dizendo: eu me lembro. Eu me lembro da tua fidelidade. Eu me lembro das tuas renúncias. Eu me lembro daquele tempo que todo mundo ia para um lado, tu ia para o outro para poder me agradar. Eu me lembro daquele tempo que você foi contra até tua família para ser fiel aos meus princípios. Eu me lembro. Você era jovem. Aí Deus vai dizer assim: eu também me lembro do seu amor como noiva. Fidelidade como jovem e de amor como noiva. Noiva na Bíblia fala de pureza, santidade, aquilo que não é, aquilo que não se corrompe. Aí Deus diz assim: eu me lembro do seu amor como noiva. Diga amor. Diga amor. Fidelidade e amor é a base do relacionamento que nós temos com Deus. Não é sobre tempo de igreja, é sobre condições, é sobre decisão de ser fiel e amar. Porque Deus fala sobre duas coisas: fidelidade de jovem e amor de noiva. Porque é possível você amar e ser infiel, e também é possível você ser fiel e não amar. Tem gente que trai não porque não ama, é porque não é fiel. E tem muita gente que não ama, não é porque está traindo, é porque ele não ama mesmo. Ele é fiel, mas não ama, não tem amor. Deus está dizendo: eu conheço você. Eu sei que houve um tempo que você era fiel e você me amava. Você dizia não para o mundo, mas brilhava os olhos diante de mim. Você dizia não para tudo que me afastava de ti, mas ao mesmo tempo você me desejava. Você me queria como uma noiva. Fidelidade e amor, eu me lembro. Aí Deus começa a trazer essas lembranças para o povo, para tentar esquentar o coração do povo. Agora olha o que o texto vai dizer: eu lembro-me da sua fidelidade quando você era jovem, do amor como noiva, e como você seguia-me, como você me seguia no deserto. Diga: seguia no deserto. Mais forte: seguia no deserto. Fidelidade, amor e obediência. Repita comigo: fidelidade, amor e obediência. Deus está dizendo: eu me lembro. Eu me lembro do tempo que você viveu tudo isso. Eu me lembro do tempo que tu era fiel, que tu me amava, e tu me obedecia até no deserto. Tu me seguia no deserto. Deus disse assim: eu me lembro como me seguia no deserto, em uma terra que não era semeada. Deus está dizendo: hoje vocês estão na terra prometida, construíram, fizeram, cresceram, mas vocês se afastaram. Mas houve um dia que na escassez você me amou, que na escassez você decidiu ser fiel a mim, que na escassez você me seguiu até no deserto. Quando você sonhava ainda de ter a empresa que você tem lá atrás, quando era só um rascunho em um papel, eu me lembro que você era fiel. Eu me lembro que você me amava. Eu me lembro que você me seguia até no deserto, em terra que não era semeada. Eu me lembro quando você só tinha um sonho, era só um sonho de um menino, de ser um pregador, de ser um pastor, sei lá, de ter um ministério que alcançasse milhares de pessoas. Eu me lembro que ali no deserto você me seguia, ali no deserto você era fiel, ali no deserto você me amava. Eu me lembro quando você ainda orava pelaquela porta de trabalho e parecia tudo impossível diante dos seus olhos. E naquele tempo, quando tu ainda era jovem, você era fiel, você me amava como uma noiva e ainda me seguia pelo deserto. Eu me lembro, eu não esqueci. Talvez você se esqueceu, mas eu não me esqueci. Eu não me esqueci das tuas lágrimas quando você estava lá na terra do esquecimento, onde ninguém te via, mas ali você era fiel, ali você me amava, ali você me seguia no deserto. Eu me lembro quando você orava para ter as coisas que você tem hoje. Você era fervoroso, você era santo, você buscava, aleluia, onde estava a minha presença, estava lá você com fome, com sede de mim. Eu me lembro
lembro, eu não esqueci, eu tenho tudo guardado e anotado nos meus livros. Todos os dias da sua vida estão escritos no meu livro. Eu me lembro da fidelidade, eu me lembro do teu amor, e eu me lembro da sua obediência. Fidelidade, amor e obediência são 3 coisas que Deus jamais vai esquecer. Aí Deus coloca Jeremias diante do povo e fala para o povo que eu lembro. Porque a nação agora está diante de uma terra, construiu, conquistou, não é mais um povo peregrino. Agora tem nome, agora tem lei, agora tem muros, agora tem casa, agora tem templo, agora tem estatuto. É uma nação, mas se afastou, se apostatou da fé, abandonou a Deus. Aí Deus tenta trazer o povo para essa lembrança, para tentar esquentar o coração do povo e o povo voltar para Ele. Mas não adiantou, diga, não adiantou. No versículo 1 e 2, Israel, o Judá está pequeno, um jovem, onde Deus fala sobre o passado. Agora no verso 3, que é onde nós lemos, Deus vai falar sobre o presente. Aí Deus vai dizer assim: o meu povo cometeu 2 pecados contra mim. O meu povo, aquele menino, aquela nação pequenininha, que era fiel, que me amava, que me seguia no deserto, cresceu. E agora estão cometendo 2 pecados. E o primeiro pecado é porque eles estão abandonando a fonte da vida. E o segundo pecado é porque eles estão cavando as suas próprias cisternas. Diga, abandonaram a fonte. Vamos lá, abandonaram a fonte e cavaram as próprias cisternas. E aqui eu quero começar a pregar. Deus, Ele vai primeiro na lembrança. Ele vai buscar lá no passado, onde tudo se iniciou, onde tudo começou, para trazer uma clareza e dizer: vocês estão vivendo desse jeito hoje porque vocês decidiram estar assim. Porque houve um tempo que vocês decidiram estar diferente. Vocês decidiram ser fiel. Vocês decidiram me amar. Vocês decidiram obedecer. Fidelidade, amor e obediência é decisão, não é dom, não é sentimento. Você não conquista em oração, é decisão. Eu decido ser fiel, eu decido amá-lo, eu decido obedecer, custe o que custar. 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, até o arrebatamento da noiva. Eu decidi. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós não estávamos entrando em uma aventura que nós não sabíamos, ou um convite para ir em algum lugar que a gente nem sabia o caco. Não, naquele dia os teus olhos se abriram, aleluia, foi consciente, você disse: sim, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha casa, eu entrego tudo que eu tenho. Eu cansei de viver para mim e por mim, agora a minha vida pertence a Ele. Sim, eu reconheço Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Ali foi uma decisão de ser fiel, de amar e de obedecer. É uma decisão. Mas o tempo passou. E de repente Deus se depara com a nação cometendo o primeiro pecado. Eles foram se afastando. E o texto diz: abandonaram a fonte de águas vivas. A palavra fonte aqui fala de origem. Diga, origem. Por isso o povo estava perdido. Por isso que a nação estava em colapso. Por isso que a nação vai entrar em um cativeiro de 70 anos. Por isso que o pior tempo de Israel vai ser aqui no livro de Jeremias e depois no livro de Lamentações. Porque Deus falou para o povo: vocês estão pecando porque vocês abandonaram a fonte. O pecado não é sobre o que você vai fazer depois. O pecado já é o que você está fazendo agora. O fato de se afastar, o fato de abandonar a origem, de sair das águas vivas, dele que é a fonte, já é um ato de pecado. Porque a partir daí é ladeira abaixo. Daí para frente não tem freio, não tem
baliza, não tem nada que segure. Deus está dizendo, o povo pecou porque abandonou a fonte. A Bíblia diz, abandonou a fonte de água viva, o ponto de origem de onde nasce a água. Não é sobre o tamanho do rio, é sobre a origem, sobre a fonte. O rio pode olhar para si e falar, cara, agora eu estou grande, agora eu cresci demais, agora eu me estendi, agora eu sou um rio de quilômetros. Mas se ele se desligar da fonte, em poucos dias ele acaba. Deus estava dizendo para o povo, o pior crime que vocês cometeram foi depois de grande, depois de chegar em um destino, se desligar da origem, da fonte. Olha para mim, mais importante do que você chegar no seu destino final é você nunca esquecer da sua origem. Porque o lugar que você está hoje, por mais próximo do que seja, isso iniciou, sabe aonde? Na fonte. Iniciou dentro de um quarto com lágrimas, dizendo para Jesus, me ajuda, me dá inteligência, me prospera, me dá ousadia, me dá fé, eu vou empreender, eu vou fazer. E hoje você está aí. Você pode falar, não, mas o rio se alargou. Mas esse rio um dia foi um filete de água que começou lá dentro de um quarto na fonte, você e ele. Talvez hoje você tenha uma família, tenha uma casa, tenha uma história, tudo bem, glória a Deus por isso. Mas eu quero hoje te trazer a lembrança onde isso iniciou. Você iniciou isso na fonte, lá atrás, quando você não tinha nada, não era ninguém. Você orou, você pediu, e Deus começou a fluir águas, começou a te dar, e o rio foi crescendo. Talvez as correntezas desse rio te vislumbrou tanto que você foi se afastando da fonte. Aleluia. O nosso ponto de partida é tão importante quanto o nosso ponto de chegada. O problema é que quando a gente prega sobre os rios que Ezequiel entrou, a gente só fala dele quando ele está cheio. Mas vai no começo do texto, vai na origem do texto. Ele diz assim, um anjo me pegou e me levou na porta do templo, me levou de volta à porta do templo. Ou seja, o início é Deus, a fonte é tudo templo, é o espiritual, é Ele. O anjo me levou de volta à porta do templo, e eu vi que corria algumas águas, em algumas traduções, um pouquinho de água embaixo do liminar do templo. E eu fui seguindo essas águas, e de repente quando eu cheguei eu vi um rio, e o anjo falou, entra. Eu entrei, e as águas estavam no tornozelo. E o anjo falou, entra mais um pouco. Então eu entrei um pouco mais, e as águas vieram no joelho. O anjo disse, entra mais. E eu entrei, e as águas já eram nos lombos. E chegou um momento que eu percebi que não dava mais pé, que aquele rio só dava para atravessar nadando. Aquelas águas tomaram conta de tudo. Aquelas águas eram as águas de Deus. E onde esses rios passavam, as aves, aleluia, as árvores nasciam. Aquilo que estava morto recebia vida. Agora olha para mim, irmão. Isso começou na porta do templo. Isso começou vindo debaixo do trono de Deus. Não é sobre o tamanho do rio, mas é sobre a qualidade da fonte. Não é sobre o tamanho do rio, é sobre a qualidade da fonte. Deus está dizendo, pecou, saiu da origem, onde tudo começou. Começou em oração, vai terminar em oração. Se começou em jejum, vai terminar em jejum. Se começou em santidade, tem que terminar em santidade. Se começou em renúncia, tem que terminar em renúncia. É a origem. Por isso que João 13:3 diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo dos seus pés. E também ele sabia que viera de Deus e estava voltando para Deus. Esse texto, irmão, é o resumo da vida. Jesus sabia que o Pai havia colocado presente, colocado. Mas a Bíblia vai falar sobre passado, mas ele sabia que ele tinha vindo de Deus, origem. E depois a Bíblia vai falar sobre destino, e também ele sabia que estava voltando para Deus. Não queira construir o seu destino longe da sua origem. Você só chegou aqui porque você foi carregado nos ombros da graça, nos ombros da misericórdia daquele que tem águas de vida.
Aquele que tem, aleluia, matado a tua sede nesses 10 anos, 15 anos. Aquele que tem enxugado as tuas lágrimas nas solidões da noite, onde ninguém te vê. Se começou nele, vai terminar nele. Se começou nele, vai ser sustentado por ele. Levanta sua mão em nome de Jesus. Deus te chamou essa noite para dizer: volta para a fonte. Volta para a fonte. Você está pecando, abandonando a origem, abandonando a fonte. Não quero mais buscar. Jesus está te dizendo: volta, filho, em outras fontes. Não precisa. Será que você pode declarar isso para a tua vida? Voltar para minha sede saciar. Jesus está dizendo para você: uma vez que eu já ouvi Deus, meu povo abandonou a fonte de água viva, abandonou sua origem, onde tudo começou, onde tudo iniciou. Não quero mais buscar em outras fontes. Escute, esse culto não é para falar para onde a gente está indo. Esse culto é para falar para onde a gente precisa voltar. Você falou: vou lá na Lagoinha buscar uma direção para ver o que eu vou fazer na semana. Deus está dizendo para você: eu vou te chamar de volta para aquele lugar. Há uma fonte jorrando. Há uma fonte jorrando. Ela está lá, ela está lá, ela está lá. Eu sinto a presença de Deus aqui. Ela está lá, ela está lá, ela está lá. Jesus disse, Deus disse, e o povo abandonou a fonte. Não foi a fonte que secou, foi a busca do povo que cessou. A fonte não seca. É por isso que todos os dias que você vai lá, aquele lugar de oração, tu encontra ele lá, disponível. Por isso que passa anos, você quando está com o coração aberto, fala comigo e ele fala. A fonte nunca seca, mas a busca do povo cessa. Deus falou isso no meu coração: a fonte sempre existiu, Daniel. Ela nunca deixou de existir. Essa água nunca deixa de jorrar. Deus sempre tem palavra, Deus sempre tem direção, Deus sempre tem algo novo. Mas a gente insiste em abandonar esse lugar, a gente insiste em crescer demais. Somos bons demais no que fazemos. Aprendi, sou capaz. E a gente vai. E aí Deus diz: está pecando. Por que, Deus? Está dando certo. Está dando certo no lugar errado. Dar certo no lugar errado é pecado também. Você precisa dar certo no lugar certo. Precisa dar certo na fonte. Dar certo com Ele. Por isso que um dia, quando Jesus falou para Pedro: vai tu também com o povo, vai embora, sai da fonte. Pedro falou o quê? Não é só sobre fazer o que é certo, não é só sobre fazer o que dá resultado, é estar no lugar certo. Para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Tu és a fonte que jorra, tu és a fonte que mata a nossa sede. Quando eu era menino, aleluia, eu andei no deserto, fui fiel, tive amor, obedeci. Tu me guardou, tu me livrou. Agora eu estou em uma terra que manda leite e mel. Agora eu tenho filho, tenho carro, tenho família, tenho nome, tenho seguidor. Agora eu sou empresário, agora eu posso ir para onde eu quiser, viajar para onde eu quiser. Mas nada disso substitui a minha origem, a minha fome, a minha sede. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite. Porque a minha alma espera. Levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Será que você pode declarar isso? Será que você pode declarar isso? Volte. Volte aonde começou tudo.
Volte onde começou a tua história, onde começou a tua família. Volte. Essa fonte nunca seca. Essa fonte nunca seca. Escuta. Deus não está dizendo que o povo foi e buscou por partes. Deus está dizendo que o povo foi embora e não voltou mais. Abandonou. E a fonte está lá jorrando. Quando você visita uma fonte, ela não espera você chegar para jorrar. Ela está jorrando mesmo você não estando lá. Sabe o que Deus está dizendo? Está dizendo assim: esse tempo de abandono é um tempo de desperdício na tua vida. Tantas coisas que eu estou derramando, tantas coisas que eu estou fazendo, tantas coisas que eu estou revelando. Mas esse tempo de distanciamento é um tempo de desperdício. Eu não vou parar de jorrar porque você não está lá. Eu vou continuar jorrando para aqueles que estão. Eu sei que o tempo da volta é maravilhoso. A gente solta popô, a gente faz festa, mata cabrito, se alega com o pai, é maravilhoso. Mas o tempo perdido não volta mais. Quando tu abandona a fonte continua sendo fonte, continua jorrando água, sempre de água fresca. Por quê? Porque a fonte sempre tem água fresca, porque ela sempre jorra. Quanto mais jorra, mais se renova. Deus está dizendo: o povo pecou porque abandonou a fonte de águas vivas, água fresca, coisa nova em Deus. Toda vez que você busca Deus, você vai na fonte, Ele te revela algo novo. Deus está dizendo para você: eu me lembro que tu já foi fiel. Eu me lembro que você já me amou incondicionalmente. Eu me lembro que você já me obedeceu até no deserto. Mas hoje você está pecando. Mas como, Deus? Eu não voltei para o mundo. Mas como, Deus? Eu não voltei a beber. Você não está entendendo. Você saiu do lugar onde tudo começou. Quanto mais longe você acha que está indo, mais em pecado você está se metendo. Deus está dizendo para você que aquela água que você bebeu, aonde startou esse rio que você está nadando, essa fonte que jorrou essa água continua lá te esperando. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Deus está dizendo: não se afaste da fonte. A gente precisa estar constantemente na fonte. Sabe por que Davi foi o que? Foi esse grande homem de Deus, esse homem segundo o coração de Deus. Porque Davi sempre voltava à sua origem. Diga: Davi sempre voltava à sua origem. Diz a Bíblia que quando Davi está dentro da casa, dentro do palácio real de Saul, já tocando harpa para o rei, tendo acesso a melhores comidas, é um homem que já está construindo um nome, uma reputação em toda Israel. Tinha acesso ao palácio, tinha acesso a um nível de honra, de grandeza, sentava na mesa com o rei. Mas diz a Bíblia que ele ia na casa de Saul, tocava a harpa, mas depois voltava para a casa de Jessé, o seu pai. E a Bíblia diz assim: e ele ia e voltava, ele ia e voltava. A casa de Jessé é a fonte, é a origem. Foi na casa de Jessé que Davi aprendeu a tocar harpa. Eu creio que foi Jessé que ensinou ele a tocar harpa na casa de Saul. É a prosperidade, é o sucesso do músico, é o mundo aplaudindo, é a agenda cheia, é gente pagando caro para ouvir e tocar. Mas na casa de Jessé é onde ele bebeu, experimentou as primeiras águas, aonde ele tocou as primeiras notas. Por isso que a Bíblia diz que ele ia e voltava. O problema não é ir, o problema é ir e ficar. O problema não é você ter acesso ao palácio, o problema é que você esquecer da fonte por causa do nível de grandeza que você está vivendo. Deus está dizendo para você: lembra de onde você caiu e volta nessa noite.
Ele ia e voltava. Diga comigo, ele ia e voltava. Davi tocava a harpa. O rei dizia: que menino usado, pega aqui uma oferta, dá comida para esse menino, dá uma roupa boa para esse menino. As pessoas lá fora dizendo: eu queria estar no lugar de Davi. Mas quando acabava, Davi voltava para sua origem, aleluia, para a casa do seu pai. Ele voltava para a fonte, ele voltava para onde tudo começou. É óbvio que Deus quer te levar longe. É óbvio que Deus vai fazer você prosperar onde você colocar as tuas mãos. Mas Deus não vai perder a tua alma. Deus não vai perder a tua alma para o inferno, para o diabo. Deus está dizendo para você: vai, mas volta na fonte. Vai, mas volta na fonte. E vai, mas volta na fonte. Cresce, mas volta na fonte. Prospera, mas volta na fonte. Seja conhecido, mas volta na fonte. Alguém está me entendendo aqui? Mas volta na fonte. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar uma vez. E tu és, porque a minha levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão. és o dom de Deus. Escute, eu já estou terminando. O primeiro pecado é porque se afastaram da fonte. Agora olha para mim. Quando se abandona a fonte, nós teremos que resolver do nosso jeito. Teremos que fazer da nossa maneira. Teremos que buscar águas em outros lugares. E o segundo pecado que o povo comete foi o pecado de cavar as suas próprias cisternas. A Bíblia a gente precisa meditar e entender o porquê as coisas estão escritas assim. O que Deus está dizendo: olha, vocês têm um problemão. Qual problemão? Porque vocês saíram da fonte onde tudo começou, vocês esqueceram. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que vocês estão cavando cisternas para matar a sede de vocês. Então isso significa que de uma forma ou outra vocês serão saciados. E as coisas da terra, as coisas dessa vida mentirão para vocês, para segurar vocês nesse lugar. Que não importa a cor da água, o tipo da água, o importante é matar a sede. Então o tempo do retorno será muito maior. Por isso que vai demorar 70 anos de cativeiro para vocês aprenderem. Porque vocês abriram tanta cisterna, vocês fizeram do jeito de vocês, e muitas vezes deu certo, que você olhou e pensou: para que fonte se eu tenho cisterna? Para que Deus se eu consigo fazer do meu jeito? E do meu jeito está dando certo. Deus falou: vocês têm dois problemão aqui. Porque se você sai daqui e chega aqui e não abre cisterna, tu não encontra água, já já tu tem sede e tu volta. Agora, você sai daqui, vai para lá, abre cisterna, acha água e mata a sede, e você vai dizer: para que voltar? Para que voltar? Isso é muito forte. Aí você pode perguntar: meu Deus, mas por que eles trocaram a fonte pela cisterna? Isso aqui é muito fácil de explicar. A palavra fonte aparece no singular aqui. A palavra fonte aparece no singular. A palavra cisterna aparece no plural. Olha só, a fonte era longe da casa. Para se beber água da fonte, você tinha que acordar, sair de casa, ir até a fonte. A fonte não vem até você, você vai até ela. Por isso que Jesus disse: quem tem sede, venha. É uma fonte para uma comarca, para uma cidade naquela época. Deus está trabalhando dentro desse contexto. Então, se eu estou com sede, eu tenho que sair de casa, me esforçar, caminhar, não se desviar, não se distrair, e ir lá na fonte e beber.
Então, mas por que se troca a fonte por cisterna? Porque cisterna tu abre no quintal de casa. Vou falar. Cisterna você abre pertinho. Está com sede? 2 passos, vai lá com uma caneca e bebe. É mais fácil, é mais rápido. Do jeitinho brasileiro é melhor. Não, eu cansei de caminhar, matar a sede na fonte e voltar para casa. Não, se eu posso ter aqui no meu quintal. Mas espera. A fonte é uma fonte de água viva. Diga, viva. O que é água viva? É água que se renova a cada milésimo de segundo. Água fresca, pura, limpa, traz vida. Agora, água de cisterna é uma água parada, é uma água retida, insalubre, barrenta, dá dor de barriga, dá piriri. Não, mas já estou matando a sede. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Deus tem algo melhor para você. Deus tem alguma água pura. Deus tem um relacionamento santo para você. Deus tem um dinheiro legal para você, justo, santo. Não, mas é muito trabalhoso. É muito trabalhoso esse negócio de carregar a cruz. É muito trabalhoso esse negócio de igreja. É muito trabalhoso ir até a fonte. É muito trabalhoso. Não deixa eu resolver do meu jeito. Eu vou abrir uma cisterna aqui, vou abrir outra cisterna aqui, vou abrir outra cisterna ali. Eu vou esperar chover. Depois que chover eu vou ter água. Eu vou matar minha sede do mesmo jeito. Tudo bem, é uma água poluída, é uma água barrenta, é uma água que vai me trazer doença. Mas eu estou vivendo. Eu estou caminhando. Eu estou indo. Para onde, meu filho? Para onde você está indo? Para onde você está indo, pelo amor de Deus? Está dizendo para você, filho, a fonte está jorrando e você está esperando cair chuva do céu para encher tuas cisternas. Você está esperando coisas circunstanciais para dar certo, para você beber um pouquinho de água, comer migalhas, viver uma vida medíocre, miserável. Uma alegria em um copo de cachaça, uma alegria no finalzinho de semana, preencher esse espaço com uma saidinha aqui, outra saidinha lá. Deus está dizendo para você: isso é água barrenta. Isso é água barrenta. Ele tem fonte para você. Eu vou explodir aqui em cima, levante sua mão. Ele tem fonte para sua casa. Ele tem fonte para os seus sentimentos. Ele tem fonte para as suas finanças. Não se contente com água insalubre. Não se contente em cavar buraco. Há uma fonte jorrando essa noite. Há uma fonte jorrando essa noite. A fonte jorra sem cessar. A cisterna depende da água da chuva de vez em quando. Deus está dizendo: eu tenho algo permanente. É difícil, mas é melhor. Precisa se sacrificar, mas vale mais a pena. É trabalhoso, mas não é só uma vez. É constante, ela jorra sem cessar. Sem cessar, sem cessar, sem cessar, sem cessar, sem cessar. Todas as vezes que você olha para o Evangelho, olha para a vida com Deus e diz assim: sabe de uma coisa, eu vou parar de lutar, eu vou desistir, eu não quero mais saber. Você está dizendo para Deus: eu não quero mais caminhar quilômetros para beber essa água. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou abrir a meu buraco, minha cisterna, eu vou encher os meus cântaros e vou me levar a minha vida. E Deus está dizendo: tu está pecando, tu está pecando 2 vezes. Uma porque me abandonou, a outra porque está querendo resolver os teus problemas do teu jeito. Aleluia. Deus está dizendo para você: